Olá, amigo e seguidor. Nesta manhã fria e ventosa, vamos espantar a preguiça navegando pelo mundo da informação com espiritualidade, com a primeira edição do programa Almoçando com Feijão, onde você fica bem informado sobre Santa Catarina e as manchetes dos principais jornais. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são a Ana Matias, o Joel Cunha, a Ana Corde, Gustavo Pereira, Maria Aparecida Martins de Carvalho, Helena Duarte, Maicon Simão Emerim e Maria José Valim. E a dica de hoje é: não procure evidência pessoal. Reflita aqui. Quanto mais exposto à visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e de inveja. As vibrações negativas, mesmo quando não lhe façam mal, positivamente podem cansá-lo no trabalho de defender-se. Então, procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e os vazios se exponham numa evidência de que você certamente não necessita para brilhar. O vidro comum brilha muito com o sol, mas o brilho do ouro, que está escondido no cofre, nem por isso valerá menos que o vidro. Pense nisso enquanto nós vamos à nossa previsão do tempo. De oeste ao sul, a chuva bem isolada entre a madrugada e a manhã, melhorando com o sol no decorrer do dia. Nas demais regiões, sol com muitas nuvens e chuva isolada à tarde. Temperatura em declínio, indo de 9 a 17 graus centígrados. Isso se deve a uma frente fria em deslocamento rápido pelo litoral de Santa Catarina, uma massa de ar frio, que é alta pressão com o centro ao sul do Uruguai, avançando para Santa Catarina, especialmente para as áreas ao sul e leste do estado. Pescadores celebram o encerramento da safra artesanal de tainha. Terminou na sexta-feira, dia 29, a safra artesanal de tainha. Mais de um mês antes do previsto, porque o limite estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente, que era de 1,2 mil toneladas, foi atingido. Nas praias de Florianópolis, amanhã foi de rede cheia. Em apenas 2 ranchos de pescadores foram pegos mais de 10 mil tainhas. Este encerramento é para os barcos. Para aqueles que ficam na praia, continua a pesca, segundo o vereador Adir Ivo Ramos, que é pescador. Falando em fora da sintonia, muito foi dito na semana passada sobre o projeto aprovado para a criação de mais de 800 cargos no Judiciário Catarinense. Eu preciso destacar que o projeto foi aprovado por quase todos os deputados, apenas 2 dias depois do secretário da Fazenda ter feito um detalhado relato no plenário da mesma Assembleia sobre a grave crise financeira do Estado, que tem um déficit projetado para 2019 de 3 bilhões, e neste ano está em 1,5 bilhão, e o governo do Estado pretende fechar o ano com um déficit de 1 bilhão. Aqui do nosso sul, somente o deputado Rodrigo Minotto votou contra. Todos os outros votaram a favor. Gente, na minha visão, minha gente, isso aqui é uma irresponsabilidade. Porque não tem dinheiro para pagar as contas. O Estado está quebrado, não está? Vai fechar no vermelho. E não é só porque tem funcionários e comissionados demais, não. São as contas vinculadas, despesas obrigatórias, contraste da dívida pública e a Previdência. Olha, o Rio Grande do Sul foi assim que chegou no fundo do poço. E falando em 13º, o governador está tentando ver se consegue pagar em 2 parcelas. Enquanto isso, na Assembleia Legislativa, já pagou a metade do 13º. E eu pergunto, para o Executivo a coberta está curta, e para os demais entes? Por que não fazer a mesma coisa? Vamos cortar. O orçamento para o ano que vem, senão não vai ter. Porque senão vamos virar um Rio Grande do Sul e depois a tendência é virar um Rio de Janeiro, onde os salários são pagos aí parcelados. Jornais de hoje, o Globo, a manchete é: dólar volta a fechar acima dos R$ 3,90. A guerra comercial liderada pelos Estados Unidos
A crise política na Alemanha e os dados mais fracos da economia chinesa são os principais fatores no cenário internacional que levou a moeda americana a se valorizar diante das moedas emergentes. No Brasil, o dólar voltou a fechar acima dos R$ 13,90, em 13,912, sem atuação do Banco Central em dia de poucos negócios por causa do jogo do Brasil contra o México. O mercado de ações também refletiu a pressão externa, com o Ibovespa só atingindo leve alta de 0,10% no final do pregão. Lopes Obrador obtém maioria no Congresso. Com quase 80% das urnas apuradas, as projeções indicam que o presidente eleito do México, Lopes Obrador, terá maioria no Senado e 7 em cada 10 deputados na Câmara. Ele, em discurso, deu a linha do seu governo. Disse que o Estado estará presente, mas que não haverá medidas radicais na economia, nem confisco, nem expropriações e respeito à liberdade empresarial. No Rio, 182 mulheres são ameaçadas. 2 em cada 3 pessoas que vão às delegacias denunciar crimes de ameaça no estado do Rio de Janeiro são mulheres. Em 4 anos foram 182 mil casos, 20% com o ex-companheiro como sendo o acusado. Pólio pode voltar em 312 cidades de 24 estados. Vacinação abaixo de 50%, põe 312 cidades em 24 estados em risco para a volta da poliomielite. Rio tem 5 municípios na lista. E olha que foi uma luta no mundo todo para erradicar a polio, que foi iniciada pelo Rotary Internacional e teve ajuda também da família Gates. Estado de São Paulo, a manchete é: BNDES pode antecipar em 20 anos o reembolso à União. A fase de dependência do BNDES do recurso do Tesouro Nacional pode estar chegando ao fim. O banco e o governo negociam um acordo para antecipar em 20 anos os empréstimos feitos pelo Tesouro ao BNDES durante os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Uma das alternativas é a devolução de cerca de 25 bilhões por ano até 2040. Outra opção é antecipar o pagamento em 15 anos até 2045. A negociação envolve cerca de 250 bilhões da dívida do banco com a União, que vence em até 2060. Esse valor não considera a devolução de outros 70 bilhões que o BNDES acertou com o Ministério da Fazenda até o final do ano. Os recursos do BNDES bancaram a política de estímulo do crescimento econômico via financiamento de empresas. O projeto do orçamento não prevê reajuste para os servidores. O senador Dalírio Weber, de Santa Catarina, relator do projeto de lei com diretrizes para o orçamento de 2019, propôs o congelamento do salário dos servidores federais. Somente com os civis deixaria de ser gasto 6 bilhões de reais. Caso a decisão atinja também os militares, a economia vai a 11 bilhões de reais. Toffoli caça a decisão de Moro e livra Dirceu de tornozeleira. O ministro do STF, Dias Toffoli, contrariou a decisão do juiz Sérgio Moro e dispensou o ex-ministro Zé Dirceu do uso de tornozeleira eletrônica. Segundo Toffoli, Moro agiu em claro descumprimento da decisão do Supremo que deu habeas corpus à Dirceu na semana passada. O juiz não comentou. Folha de São Paulo. Pela 7ª vez consecutiva, o Brasil está nas quartas de uma Copa do Mundo. Com a vitória de 2-0 sobre o México, a seleção brasileira obteve mais uma vez a vaga para as quartas de final da Copa do Mundo. Desde 1994, o Brasil sempre se classifica para o segundo mata-mata. Na partida de ontem, em Samara, a seleção não encantou, mas ganhou com gols de Neymar e Firmino. Os 2 gols colocaram o Brasil à frente da Alemanha como o país com maior número marcado em Copas, 228 contra 226. Na sexta-feira, por uma vaga na semifinal, a seleção pegará a Bélgica, que derrotou o Japão por 3-2 no finalzinho. Empresas vão à justiça contra cartel do câmbio. Ao menos 14 grupos empresariais entraram na Justiça de São Paulo com a tentativa de evitar a prescrição do prazo para cobrar indenizações de bancos suspeitos e combinar taxa de câmbio exigida dos clientes. Vale, Braskem,
Usiminas, Gol, Odebrecht são algumas destas empresas. Entre as acusações de cartel estão o BIC Pactual, Itaú BBA e Santander. Os que se pronunciaram negam irregularidades. Portugal vai legalizar a situação de 30 mil imigrantes ilegais. O governo de Portugal editou o decreto para legalizar imigrantes em situação irregular no país. A medida, que deve beneficiar 30 mil estrangeiros, valerá para aqueles que estejam inseridos no mercado de trabalho português há pelo menos um ano. Querido amigo e seguidor, eu agradeço por ter estado comigo por estes minutos. Fiquem com Deus e até a edição do meio-dia do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.